Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo da primeira videoaula. O tema da aula de hoje são as escalas termométricas. A gente vai dar uma relembrada nas três principais escalas termométricas que a gente tem aí, que é utilizado, na verdade, no dia a dia. Pessoal, para quem perdeu a minha primeira videoaula, eu estou disponibilizando aí para vocês tanto o meu e-mail quanto o nome do meu canal no YouTube. Se você pesquisar lá no YouTube, Davi Souza, Gracinho, professor biofísico, você vai ver lá o meu canal no YouTube. Lá vai estar postado essa videoaula e a videoaula anterior. Caso você tenha perdido a primeira aula, queira rever o conteúdo, ou para você mesmo que achou navegando no YouTube esse vídeo agora, se você quiser assistir a primeira videoaula, vai ser um complemento bacana e super importante nos seus estudos, ok? Então vamos começar, pessoal, sem mais enrolação, escalas termométricas. Então, vamos começar. Vamos começar pela escala termométrica que a gente utiliza aqui no Brasil, que é a escala Celsius. Vamos lá. Anders Celsius, sueco, criador da escala Celsius. A escala Celsius, constituída em 1742, pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, adotou para o ponto de fusão do gelo o valor de 0 e para o ponto de ebulição da água o valor de 100. Ele dividiu esse intervalo entre pontos fixos em 100 partes, em que cada parte corresponde a uma unidade da escala. Assim foi denominado graus Celsius, cujo símbolo é um grauzinho e o C maiúsculo. Como o intervalo entre os pontos fixos dessa escala foi dividido em 100 partes iguais, ela recebeu o nome de centesimal. E atualmente a escala Celsius é a mais usada no mundo. Pessoal, então vamos dar uma adentrada maior. A escala Celsius, ela é a mais utilizada em todo o nosso planeta. Ela é utilizada inclusive aqui no Brasil. Como eu disse, ela é centesimal ou centígrada. Isso é, que ela possui 100 divisões. Ela é uma escala que vai de 0 a 100 e ela é constituída por 100 divisões. Então, pessoal, vamos lá. Como vocês podem ver, a escala Celsius começa no 0 e termina no 100 graus Celsius. Mas o que são esses valores de 0 e 100? São chamados, esses valores 0 e 100 são os chamados pontos fixos da escala. Toda escala, pessoal, vai ter seus dois pontos fixos, um inicial e outro final. A gente chama o ponto inicial da escala Celsius de ponto de gelo, porque Celsius, quando estabeleceu sua escala, ele utilizou a água. Então, pessoal, quando a gente presta bem atenção nisso, quando a gente está no nível do mar, com uma pressão atmosférica de 1 atm, a água ela vai estar fervendo a 100 graus Celsius. Aí você me pergunta,
Mas em 100 graus Celsius certinho, Davi? Se a gente tiver no nível do mar, sob só a pressão atmosférica, você tá lá na cidade praiana, colocar uma aguinha no fogo lá, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Aí você me pergunta, mas Davi, eu moro acima do nível do mar. A pressão vai fazer diferença? Eu moro a 2.000 metros do nível do mar. Isso vai fazer diferença? Aí eu te respondo. Sim, vai fazer diferença sim. Por quê? Quanto mais alto eu estiver, mais rápido a água vai entrar em ebulição. Pessoal, mas não vamos preocupar com esse conteúdo agora não, que a gente vai estudar essa matéria mais para frente, que é a influência da pressão na temperatura. Isso não é conteúdo para agora, ok? E também tem o ponto fixo inicial, que é o zero. Quando o ponto inicial zero, quando a água fica a 0 graus Celsius, ou ela vai estar no ponto de fusão, ou ela vai estar solidificando, ok? Como vocês podem ver aqui, essa é a fotinha do under Celsius, e ao lado eu deixei um termômetro. Como vocês podem ver, tem lá o ponto 0 e tem o ponto 100. Vamos lembrar, pessoal, na escala Celsius, a gente pode ter temperaturas abaixo de 0. É ou não é? Lógico que é. Quando você vai comprar uma cerveja ou comprar um refrigerante, que vocês são menores de idade, né? Quando vocês vão comprar um refrigerante, por exemplo, em alguns supermercados, restaurantes, bares, vai ter um termostatozinho mostrando que o que há dentro da geladeira está numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Um exemplo, hoje, dia 15/4, é o dia que eu estou gravando essa aula, a temperatura no Alasca vai estar hoje a menos 14 graus Celsius. Então, o grau Celsius, a gente tem temperatura abaixo de 0, ok? Vamos passar para o próximo slide agora sobre a escala Fahrenheit. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a escala Fahrenheit do grande Daniel Gabriel Fahrenheit. Então vamos lá. A escala Fahrenheit, símbolo grau F, é uma escala de temperatura proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit, que foi um físico alemão que é creditado pela invenção do termômetro a álcool em 1709 e o termômetro de mercúrio em 1714. Nessa escala, o ponto de fusão da água é de 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é de 212 graus Fahrenheit. Então vamos lá, pessoal. Quem já viu uma curiosidade bacana, o termômetrozinho que sua mãe colocava no seu braço, sua avó, sua tia, quem quer que seja, aquele termômetro que você coloca debaixo do sovaco e você tem que deixar lá um tempinho lá e vai subindo. Quem foi o criador foi o Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele foi o responsável por criar esse termômetro que vai dilatar a temperatura assim que ela entra, que vai dilatar o mercúrio assim que ele entra em equilíbrio térmico com o seu corpo.
Esse gênio também foi o criador da escala Fahrenheit, mas ele ele pensou para não fazer uma coisa igual a Celsius, né? A escala Fahrenheit, pessoal, ela é utilizada em países de língua inglesa. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá eles utilizam a escala Fahrenheit. Quem já foi para os Estados Unidos sabe que lá a medição de temperatura é através da escala Fahrenheit. E o Fahrenheit, ele fez a sua escala assim, diferentona, ele quis mudar a forma de fazer. Ele não usou, igual Celsius, gelo, porque senão os pontos fixos seriam extremamente similares, entendeu? Então o Fahrenheit ele foi esperto, ele pensou e utilizou o gelo e o cloreto de amônia. E aí por isso que a escala dele é diferentona, porque ela começa no ponto fixo 32 e termina no ponto final de 212 graus Fahrenheit. Ou seja, a gente consegue perceber que a escala Fahrenheit ela não é centígrada, né? Ela não possui 100 divisões. Então, se vocês fizerem aí uma subtração, fazer 212 menos 32, vocês vão ver que ela é uma escala que ela tem 180 divisões. Então, assim, na próxima aula a gente vai estar fazendo as fórmulas de conversão entre as temperaturas, mas é bem tranquilo fazer isso, ok? Alguma dúvida? Eu vou deixar essa tela aqui um tempinho para vocês estarem copiando. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiser já ir escrevendo aí ou quiser fazer alguma anotação, eu vou deixar uns segundinhos aí essa tela para que vocês possam copiar, ok? Vou deixar essa tela aqui também, que eu acabei esquecendo de passar, desculpem. Que aqui mostra o termômetro, os pontos, na verdade o ponto inicial e o final da escala Fahrenheit e as informações que eu falei, tá bom? Vou deixar aqui um tempinho para vocês anotarem. E só para lembrar, só para acrescentar, da mesma forma, ok? Em Fahrenheit, a água vai estar fervendo, vai solidificar ou vai entrar em fusão a 32 graus Fahrenheit. E ela vai entrar em ebulição a 212 graus Fahrenheit. Em nível de pressão atmosférica normal, no nível do mar, ok? Vou deixar essa tela aí. Ok, vamos passar para a próxima escala, que é a escala Kelvin. Pessoal, e na física também a gente tem a escala Kelvin, que na física, assim dizendo, é a escala mais correta. Vamos lá. Escala Kelvin foi criada por Lord William Kelvin, que foi um físico escocês, criador da escala Kelvin em 1854. A escala Kelvin é baseada na ideia do zero absoluto. A temperatura teórica que é a temperatura mais baixa possível existente no universo, menos 273 graus,
menos 273,15 graus Celsius. A escala Kelvin propôs uma escala que tivesse o zero absoluto, onde a agitação das moléculas seria quase nula. Os cientistas ainda não conseguiram chegar a esse zero absoluto, que equivale a, aqui faltou menos 273,15 graus Celsius, que equivale ao zero Kelvin. A escala Kelvin, ela também é centígrada, ela tem 100 partes. Atribui o zero Kelvin ao zero absoluto, 273 Kelvin ao ponto de gelo e 373 Kelvin ao ponto de vapor. Pessoal, seguinte, a escala Kelvin ela é chamada de escala absoluta. Ela é uma escala universal. Uma característica da escala Kelvin é que ela não possui grau. Percebam que na escala Celsius a gente fala hoje está fazendo 25 graus Celsius. Eu tenho 37,5 graus Celsius de febre. Eu quero a cerveja gelada a menos 3 graus Celsius. Em Fahrenheit a mesma coisa. 85 graus Fahrenheit. 100 graus Fahrenheit. 25 graus Fahrenheit. Essas duas escalas, a Celsius e a Fahrenheit, elas necessitam de grau. Já a de Kelvin não precisa. Eu falo 50 Kelvin, 1 Kelvin, 100 Kelvin, 6.500 Kelvin. Ok? Eu não falo o grau. O zero Kelvin é conhecido como zero absoluto, isto é, limite inferior de temperatura de um sistema. E aí você me pergunta, professor, o que é isso? O que isso quer dizer? Isso significa que quando eu tenho um sistema, a temperatura abaixa até um limite. Vocês lembram da aula 1 que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, correto? Então, eu não posso abaixar a temperatura até onde eu quiser. Eu não posso. Aí vocês me perguntam, professor, mas até quando eu posso abaixar a temperatura? Até qual que é o limite que as moléculas vão estar lá totalmente paradas, sem se mover de jeito nenhum? A gente, pessoal, tem a teoria, em 99,9% dos livros, que o zero absoluto vale menos 273 graus Celsius. Esse é o limite de temperatura possível de se chegar. Menos 273 graus Celsius. Como vocês podem ver aqui, o slide tenta falar de uma forma assim bem certinha, entendeu? Bem correta, menos 273,15 graus Celsius. Mas nos livros, na maioria de livro vestibular, o pessoal sempre cobra o valor aproximado. Qual é esse valor aproximado? Menos 273 graus Celsius. Então, o zero absoluto vale menos 273 graus Celsius. Existe na natureza
temperatura abaixo de menos 273 graus Celsius? Não existe. Entendeu? Eu já vi prova de vestibular perguntar da seguinte forma: um sistema está a menos 280 graus Celsius. Se a gente pensar que o limite inferior de um sistema é menos 273, então essa afirmativa de que um sistema está a menos 280 graus Celsius, essa afirmativa é incorreta, porque isso não existe, ok? Só para vocês terem uma ideia, essa temperatura de menos 273 graus é frio demais. Só para comparar, como por exemplo, a gente pode pegar o nitrogênio, que é utilizado aí para congelamento de óvulos, sêmen, propriedades químicas, físicas. A temperatura do nitrogênio equivale a menos 196 graus Celsius, ok? Dando continuidade, pessoal, para poder finalizar essa aula, vamos lá. A escala Kelvin começa em 273 e termina em 373. Então, a escala Kelvin, ela também é centígrada porque ela tem 100 divisões. Como vocês podem ver aqui, eu separei, dei um zoom na imagem do slide anterior e coloquei ela aqui maior. Como vocês podem ver, na escala Celsius, o gelo entra em fusão ou solidificação a 0 graus Celsius. Já em Kelvin, o gelo vai entrar em fusão ou solidificação a 273 Kelvin. E a água em Celsius, ela vai ferver, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Já em Kelvin, a água vai entrar em ebulição a 373 Kelvin. Ok? Entendeu? Então, sempre lembrar que o 0 Kelvin é um zero absoluto. Não existe temperatura negativa em Kelvin, só em Celsius e Fahrenheit. Kelvin não tem grau. Celsius e Kelvin são centígradas. E a escala Fahrenheit possui 180 divisões. Ok? Pessoal, a aula de hoje está acabando por aqui. Vou deixar um para casa para vocês fazer um resuminho da primeira videoaula e da segunda, ok? Coisa bem básica mesmo, só para vocês relembrarem, reativar todo o idealismo físico que está um pouco adormecido no corpo de vocês. Mas vai dar certo. Fiquem em casa, se cuidem. E em caso de dúvida, pode estar me mandando mensagem ou por e-mail ou comentando no meu canal no YouTube assim que eu postar os vídeos, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Tchauzinho. Até semana que vem.